parentes do irmão, né? Então, na próxima reunião do ministério, os irmãos vão dar o anúncio. Não tem problema nenhum. Que o irmão não está servindo mais como servo ministerial. Tá? Então, a questão também deixa você ciente com a questão da desassociação da minha filha. Vocês estão cientes que eu não vou abandonar a minha filha. Ela vai vir aqui e vai comer aqui. Ela vai trazer minhas netas para a gente ver aqui. Então isso é... E pelo que eu entendi, o irmão está defendendo o fato dela ter sido injustiçada como desassociada. É isso que o irmão está dizendo. Eu não estou defendendo ela. Né? Então, eu estou defendendo, irmão Carlos, a realidade das coisas, o humanitarismo, a falta de amor que existe. Então, assim, existem os princípios... Não, o irmão está confundindo. Irmão Cosme, olha, sua filha, ela vai lá comer um prato de comida se ela estivesse passando fome, necessidade, sem marido, sem casa, o irmão tem que acolher ela em casa. Isso é humanitarismo. Agora, o que está ocorrendo, irmão, mesmo em ocasiões aleatórias, é a associação com a filha desassociada. O irmão está confundindo as coisas. Não. O irmão está confundindo. Eu não estou confundindo as coisas pelo seguinte... Então, para nós encerrarmos, irmão, se o irmão continuar com esse pensamento, defendendo a situação da associação da sua família com ela, a congregação vai tratar do assunto. Porque os anciãos já alertaram o irmão. Eu estou citando para o irmão mais uma vez, bondosamente, essas publicações aqui que são sentinelas que falam da situação do irmão. Só que eu vou falar... Fala de pai e filho. Sim, já está até anotado aqui. E eu já li várias vezes. Filho que é íntimo. Sim. Então, irmão, nós queremos ajudar o irmão. Nós queremos ajudar o irmão e a sua família. Sim, eu vou dizer uma coisa para o irmão. Se quiserem já tratar do assunto, pode tratar. Porque nós não vamos mudar de opinião. É só perguntar de novo para o irmão. Então o irmão está defendendo a desassociação da sua filha como injusta. Não pode repetir para nós? O irmão está defendendo como injusta? Não é como injusta. Ela pediu ajuda e não deram. Mas, irmão, ela está desassociada, irmão, há 14 anos. Certo. O irmão agora culpou os anciãos. Sim. O irmão culpou os anciãos. Certo. Pelo julgamento. Ela não era menor de idade. Sim. O irmão não estava na comissão. Não. O irmão não acompanhou a comissão. Não. O irmão está vendo ela há 14 anos. Sim. Casada, não toma posição do lado de Jeová. Então eu vou perguntar de novo. O irmão está defendendo a desassociação da sua filha como injusta? Porque o irmão diz que não vai parar de se associar com ela? Sim. É isso? É isso. É isso. Então tá bom. Boa tarde a todos. Eu novamente quero chamar a atenção de todas as pessoas que vão ouvir esse áudio, pessoas de coração sincero. Estou denunciando mais uma vez a seita Testemunha de Jeová. Homens mentirosos que estão destruindo famílias inteiras, ostracizando famílias, desrespeitando o Código da Constituição Nacional, principalmente o seu artigo 5º, que se diz perseguição religiosa. Muitos que saem dessa seita são perseguidos, ostracizados, não têm o direito mais de conversar com famílias, com pais, com mãe, com filhos, com ex-irmãos de congregação, porque a seita impõe regras e normas que aqueles que fizerem isso também serão expulsos. Na última semana, no mundo inteiro, estudou-se um estudo da revista Sentinela, que eles dizem que é o canal principal da organização. Esse canal principal, ele ensina as pessoas, aos que estão lá dentro, aos membros, ostracizar as pessoas. Num desses parágrafos da revista, do estudo da semana passada, além de mentirem com respeito à tal desassociação de membros, eles disseram o seguinte, em um dos seus parágrafos: quando uma pessoa é desassociada, que é o termo que eles usam, ele cometeu um pecado gravíssimo,
ou muito grave. Os anciãos, que são os que vigiam, que tomam conta dessa seita, nominados pelo corpo governante, que é os 8 líderes norte-americanos, esses anciãos esgotam-se todas as formas de ajuda a essas pessoas. Então a pessoa cometeu um grave erro e dessa forma a pessoa é desassociado. Mentira. Eles não ajudam ninguém e mentem quando dizem que ajudam essas pessoas que saíram. Vou citar o meu exemplo. O ano passado, no mês de outubro, nasceu a minha neta. Hoje ela tem 1 ano. 1 ano e 2 meses. E a minha filha, ela não é mais testemunha de Jeová há 14 anos. E ela nunca recebeu ajuda de nenhum ancião. Simplesmente a jogaram no lixo, ostracizaram a menina com 19 anos. No nosso caso, eu e minha esposa decidimos ajudar minha filha porque ela fez uma cesariana e precisava dos cuidados da mãe. Eu vou mandar para vocês um áudio que confirma tudo a verdade que eu estou falando e que eu não recebi ajuda nenhuma. Simplesmente eu e minha esposa fomos desassociados por um ato de amor. Agora vocês que são pais, que são mães, que prezam pela família, o que vocês fariam no nosso lugar? Deixaria a sua filha com necessidade, com uma filha de 3 anos, com uma criança de recém-nascida, com uma cesariana, precisando de ajuda? Deixaria ela por causa de uma religião, de uma seita? E foi isso o fato que aconteceu. Mas como eles dizem nessa revista mentirosa, Sentinela, que eles dão ajuda, que quando a pessoa é desassociada, é porque ela cometeu um grave pecado. Agora eu pergunto a vocês, amigos, que estão ouvindo esse áudio. Que pecado grave tem uma mãe de cuidar da sua filha e da sua neta? Que pecado grave tem um pai, um avô, um marido, um chefe de família, de deixar a sua esposa cuidar de um bem maior que é um filho? Esse é um pecado grave? Por isso, meus amigos, eu estou vindo a público a gritar por justiça. Como eu falei, vocês vão ouvir os áudios. A verdade está aí. E essa seita, além de ostracizar as pessoas e passar por cima da Constituição, no seu artigo 5º e no 14, ostracizam famílias inteiras. Famílias inteiras são impedidas de se conversarem, pai, mãe, filhos, avós, sobrinhos, primos, ex-membros da congregação não pode nem falar um oi para você. Agora eu lhe pergunto, isso é o amor de Deus? Isso é o amor que Jesus demonstrou às pessoas? Será que quando Jesus veio para a terra, ele escolheu o nome de uma religião? Será que ele morreu, deu a sua vida perfeita apenas a uma religião que existe há 130 anos? Jesus nem conhecia essa religião. Essa religião foi formada por um tal de Russell. E ele era uma das piores pessoas que já existiu. Batia na esposa, viciado em cachaça, mentiroso, só pensava em dinheiro, e formou essa seita, que hoje é dominada por 8 homens que estão lá, que se dizem que são de Deus, mas que mandam normas e leis para ostracizar pessoas que falam a verdade. Por exemplo, no último congresso que teve esse ano,
em todos os dias do Congresso, esses membros que dizem corpo governante, ungidos por Deus, vieram a público, pasmem, proibirem os membros a entrar na internet. Mas qual é o problema de entrar na internet? Ou dar ouvidos a noticiários da mídia, como recentemente o SBT exibiu uma reportagem sobre pedofilia e assédio sexual. Dizem que são pessoas apóstatas. É esse que é o nome que eles dão às pessoas que questionam contra esse corpo governante. Agora, meus amigos, pensa bem no seu coração, na sua mente. Você deixaria que uma seita dominasse e destruísse sua família? A família é o bem mais precioso que Deus deixou na terra. E todos que têm famílias, que amam a sua família, defendem com unhas e dentes o bem-estar, a felicidade de seus membros, seus filhos, da sua família. Esse áudio que eu estou mandando junto com essa conversação é para provar para vocês as mentiras desta organização denominada Testemunha de Jeová, que se dizem ter amor, mas de amor não tem nada. Por quê? Eles espalham o ódio. Quando alguém sai da sua religião, ele é ostracizado, como eu, minha família e minha filha. Então, por exemplo, eles dizem que nessa revista Sentinela, que quando alguém comete um pecado grave, os anciãos reúnem com a pessoa e dá todo tipo de ajuda necessária para a pessoa se arrepender. Mas, mais uma vez, volto a frisar: o que pecado grave fez eu e minha esposa? Para vocês terem uma ideia, nenhum ancião veio aqui reunir com a minha esposa, nem comigo. Aliás, marcaram 3 comissões judicativas para me julgar, para me ostracizar, para me expulsar. Mas eu não fui, porque eu não sou um criminoso e eu não fiz nenhuma coisa grave, como eles dizem. Ato de amor, o próprio Jesus demonstrou isso. Será que isso é grave? Será que esse é um pecado grave? Respondam. Então, meus amigos, esse áudio, se você conseguir compartilhar com todos os seus contatos, os contatos dos contatos, essa seita, ela vai começar a ser vista pelo Ministério Público de São Paulo, que já está investigando os casos de pedofilia e assédio sexual. Esses membros do corpo governante, os donos da seita, eles mandaram destruir todos os arquivos que contêm reuniões judicativas com pedófilos e assediadores sexuais. Então, todos esses arquivos que comprovariam como prova contra eles com respeito a isso, foram queimados, incinerados. E isso é um fato. Então, o que eles têm a esconder? Por que tem medo da mídia? Por que você não pode entrar na internet? Por que você não pode gritar por justiça? Eu e minha família fomos ostracizados porque simplesmente um ato de amor de um pai, de um avô, de uma mãe e uma avó, que foi simplesmente cuidar de um netinho, de uma netinha, coisa mais linda, que nasceu em outubro do ano passado. E por causa disso, fomos expulsos, ostracizados. As pessoas nos encontram na rua e viram a cara, mudam de calçada, como se nós fôssemos os piores tipos de pessoas, assassinos que existem na Terra. Por quê? Por um ato de amor. E, pasmem, as pessoas lá dentro são obrigadas a fechar os olhos e tampar a boca, porque se falarem algo contra isso, são também expulsos e ostracizados. A justiça precisa saber disso. Quanto mais compartilhamento nós tivermos nesse áudio para gritar por justiça,
mais distante esse grito de justiça vai chegar às autoridades competentes. Então, meus amigos, não compactuam com coisas erradas. Deus é amor, Jesus é amor. Então, se você conhece alguém dessa seita, mostre para ele esse áudio, exponha para ele, porque nas literaturas deles, eles simplesmente dizem o que eles querem, põem o que eles querem. Até mesmo no site deles, o site oficial dessa associação, dessa seita, tem inúmeros vídeos que demonstram filmes que como que um pai deve fazer com um filho que não quer mais ser testemunha de Jeová. Então, famílias inteiras destruídas. Será que isso é de Deus? Então eu estou vindo novamente a público para gritar por justiça. Porque é impossível você, por um ato de amor, ser discriminado por muitas pessoas. Muitas pessoas nos conhecem como famílias, como indivíduos, como pessoas. E hoje, essas mesmas pessoas que nos davam tapinha nas costas, hoje até cospem no chão quando nos vê. Viram as costas, viram de calçada, fecham os vidros do carro, como se fôssemos assassinos ou portando uma doença horrível. Então, gritem por justiça. E se você não quer gravar um áudio, se você não quer repassar, se você conhece alguém que está sendo ostracizado, famílias destruídas, ligue 181 ou 100. A sua identidade ficará em sigilo. Mas vamos fazer uma corrente do bem. Essa corrente, estamos findando o ano 2021. Estamos no século 21. É impossível que 8 homens imperfeitos, hipócritas, sem amor, eles acabem e destroem famílias inteiras. Pessoas chegando ao suicídio. Então isso é muito grave, meus amigos. Então vamos fazer uma corrente do bem. Vamos visualizar esse áudio. Quanto mais compartilhamento nós tivermos, coloque no Facebook, coloque no Instagram, onde você puder, colocar esse áudio, esses vídeos, para mostrar para as pessoas que realmente isso é uma seita destrutiva, que não dá nada a ninguém, apenas mentem sobre um paraíso que nunca vai vir, e que as pessoas, só eles irão ser salvos. Todas as pessoas e todas as religiões serão destruídas no Armagedon. É isso que eles pregam. Então você é uma pessoa boa, uma pessoa de família, então de nada adianta, porque você vai ser destruído, você não é testemunho de Jeová. Mas a Bíblia, ela não fala essas coisas. Ela não manda ostracizar famílias. Ela manda unir as famílias, é o contrário. Mas eles acham que apenas um texto da Bíblia que diz que quando uma pessoa comete um pecado, não se deve comer com tal pessoa. Mas se Jesus deu a vida perfeita dele em prol de pecadores, quem são eles para passar por cima do amor de Jesus? Por exemplo, Jesus, ele se compadecia com pessoas prostitutas, com ladrões. Por exemplo, Judas, ele roubava a caixinha de contribuição. E Jesus nunca brigou com ele. Era sempre compassivo. Então as pessoas precisam acordar para a realidade dos fatos. Gritem por justiça. Compartilhem quantas vezes você puder esse áudio. Esse áudio é um áudio pedindo justiça. É um áudio da verdade. Tanto que estou postando também as conversas que levou a gente a sermos expulsos dessa seita. Graças a Deus. Saímos tarde, mas nunca é tarde para sair e viver a vida, ser feliz, compartilhar a nossa felicidade com a nossa família, com as nossas netas. Então, meu amigo, não deixe que destruam a tua família.
Enquanto você está estudando com eles, é uma coisa. Quando você batizar lá, e se você questionar, você é expulso. Isso é uma realidade. Então vamos compartilhar, por favor. Então eu vou até apelar, pelo amor de Deus, compartilhem. Vamos pedir justiça. As autoridades já estão olhando para essa seita, mas é tipo um baixo-assinado. Quanto mais compartilhamento, mais visualizações que tiverem nesses áudios, mais as autoridades vão começar a tomar ciência dessa seita. Já em outros países já foram extintas por isso: ostracismo, pedofilia e assédio sexual. Então grite por justiça. Ame a sua família. Proteja a sua família. A família é o maior dom que Deus nos deu. E não há dinheiro no mundo que pague felicidade familiar. Um abraço a todos.